parada é a seguinte, a verdade sobre Fernando Diniz. Fernando Diniz é um técnico pardal, bagre, ruim ou não? É um baita técnico, é um gênio. Vamos ver aqui, Ataca o Fute, muito bom esse canal, tá? Se inscrevam lá depois. Bora que bora ver o que ele fala aqui. Fernando Diniz, um treinador que divide opiniões. Não dá pra negar que o futebol que ele tenta aplicar é bonito, mas também não dá pra negar que na maioria das vezes O Zack Snyder da bola. ele não funciona. Nesse fim de semana quase sofre um empate do último colocado Sport. Na semana passada tomou 3 gols do Corinthians em casa com falhas no sistema. Mas olha só, vem cá, eu tô de bom humor, o Vasco passou do Botafogo e tal. Num filme, quando em algum momento do meio pro fim tem emoção, a galera elogia, tá ligado? Porque se for muito parado e tal, sem graça, o pessoal critica. Em um jogo, por que quando o Vasco quase sofre um empate, o pessoal critica? Sendo que deu emoção e entretenimento. Fique com esse questionamento aí, tá vendo? O pessoal tá querendo mal do Diniz, a verdade é. Perdeu também pro Juventude e isso tudo após fazer um 6 Eu falo isso aí, eu sou a pessoa que xinga o Diniz 30 vezes na minha mente. a 0 no Santos. E a carreira do Diniz como um todo é uma montanha russa. Foi sim campeão da Libertadores em 2023, mas também já perdeu títulos dados como ganho, e seu estilo pode ser confundido com loucura algumas vezes. Por isso no vídeo de hoje vamos passar pela carreira dele como treinador e seus principais trabalhos, tentando finalmente entender a verdade sobre Fernando Diniz. E vamos falar do aproveitamento, dos feitos e dos fracassos, tudo em seu tempo. Só que antes a gente tem que analisar as diferenças, o que faz do seu estilo de jogo único e o que faz dele perigoso também. O estilo de jogo padrão do futebol é o posicional, e o melhor exemplo que eu posso dar é Pep Guardiola. E incentivou muitos treinadores pelo mundo a fazer esse mesmo jogo, mas da forma que ele fazia. Nesse estilo a regra é meio que simples. Jogadores se movimentam, mas segundo um sistema para espaços específicos, e assim progredir com a bola é algo estruturado. Mas esquece isso, tá? O Diniz faz diferente. Seu sistema é baseado em aproximações, a posse de bola também é importante, mas não necessariamente baseado em uma estrutura específica. O time consegue progredir de diferentes formas. Óbvio que existe uma organização prévia, mas por muitos momentos a equipe se amontoa de um lado do campo, troca muito e depois inverte a bola. Dos passes e os jogadores migram de posição, em um futebol que fica assim bonito de se ver. Só que agora o problema... O Diniz tem muito isso, ele, sei lá, pega o lado esquerdo do campo, enche de jogador lá, depois inverte pra achar alguém sozinho na direita. Quais são os riscos? Primeiro, individualmente, já que por muitas vezes em setores críticos, os erros podem ser fatais. E também por fatores mais sistemáticos, já que para esse time funcionar depende de uma transição muito boa sem bola, que por vezes pode não acontecer e deixar alguns espaços. Inclusive, esse é um problema grande, tá? Porque o time do Diniz sofre muitos gols. Só que mesmo assim existe uma teoria de que ele não tem variação tática, o que é errado, porque sim, ele tem. O time sabe sair jogando com 3, com 4 ou às vezes com mais jogadores, com 8 ou com 9, mas o balanço dos riscos na maioria... Cara, ofensivamente no Vasco não tem variação quase que nenhuma. O Vasco jogou aquele 6-0 contra o Santos e ali foi obrigado a variar porque não tinha o Verratti naquele dia porque tá suspenso, se eu não me engano. E aí jogou com DVD e aí sim, né, teve uma variação porque não tinha o Verratti, porque não podia. Mas podendo contar com o Verratti, mano, é sempre Verratti. E assim, o Verratti é um cara que não consegue contribuir muito, tá ligado? Ele faz muito gol. E tipo assim, porra, longe de mim reclamar desse cara. É o Verratti, já fez coisa demais pra gente. Mas tem gente que, mesmo numa partida que não marca, o cara joga bem pra caramba. O Verratti normalmente não é por aí, não. Tem jogo que assim, o Verratti, cara, ele passa 90 minutos em campo correndo pra lá e pra cá e não faz quase que nada. É bem comum, tá ligado? Às vezes não funciona. Em todos os trabalhos dele, ele meio que se perde em algum momento. Mas falar também que ele é o problema do Vasco, eu acho exagero. E pensando nisso, vamos passar agora pelos seus trabalhos. Vou dar mais foco pros mais conhecidos, mas vamos ver as estatísticas e também outros fatores. Vai ser o quê? São Paulo, Fluminense, Brasil? Bora lá. Primeiro, pra iniciar, preciso falar do grande Audax. começo. Diniz foi um ex-jogador que como treinador passou sim por outros clubes, mas foi no Audax que mostrou seu valor em 2016 no Paulista em um time que jogava com a posse de bola e fez um estadual extremamente correto. Passou pelo São Paulo nas quartas fazendo um absurdo 4-1 e pelo Corinthians na semi, perdendo apenas na final contra o Santos. Individualmente podemos citar Sidão, que alçou voos maiores depois desse Paulista, e principalmente Tietê, que hoje é um jogador extremamente vencedor no futebol brasileiro. E o próprio Fernando Diniz, aos olhos do mercado, ganhou mais oportunidades, ainda não dos clubes maiores, mas ele tinha algo diferente a oferecer. Ele deu uma rodada antes, passou pelo Guarani, passou pelo Oeste, até chegar ao seu primeiro clube de Série A.
o Atlético Paranaense. E ele chega com moral, tá? Além de treinador, ele se torna coordenador geral do clube. E agora eu vou te apresentar o ciclo Fernando Diniz na prática. É aquela história, ele chega dando esperança, começa bem, é o dinizismo. E chega um momento que ele começa a errar, mudanças inacreditáveis, substituições ruins, e eu acredito que agora é o momento que ele tá no Vasco, inclusive. No CAP, nos primeiros... Calma. Calma que a Copa do Brasil tá vindo. Calma. Calma. Ah, mas zona de rebaixamento e tal. Esquece isso. Isso é coisa da sua cabeça. Calma. Eu tô de bom humor. 4 jogos sem derrota. Não é sempre que a gente tá assim, mas hoje o dia tá bom. Vambora. O que você pode argumentar que era contra times mais fracos. Tudo bem. Depois vem o grande auge. Vitória contra o São Paulo por 2-1. Um 3-0 no Newell's na Sul-Americana. E um 5-1 na Chapecoense. Tendo no jogo da volta contra o São Paulo, que era de Copa do Brasil, eliminado o clube. Ou seja, o trabalho parecia bom demais. Mas agora, vamos mudar de estádio. Se liga. Até aqui foram 8 jogos. Nenhuma derrota. Porém, após isso vieram mais 13 partidas em que o Atlético só venceu uma. Contra o Santos. O elenco ficou na zona de rebaixamento no Brasileiro e Diniz tem como aproveitamento 34% no total, sendo nos últimos 10 anos do clube o pior treinador. Isso falando só dos números. Mesmo assim existiram coisas boas ali, tanto que com o Thiago Nunes esse time melhora muito. E o Petralha, presidente do Atlético, defendeu Diniz, não o demitiu e o incentivou a estudar mais na Europa. Fato é que essa passagem no Paraná como técnico durou apenas 6 meses. E ele... Cara, surge poucos técnicos novos no Brasil, né? Igual o Diniz surge lá no Audax e tal, tipo assim, ele bomba num time menor, roda ali depois, até que vira alguém que recorrentemente agora, pô, se ele sai do Vasco, ele não vai pra Série C, tá ligado? Ele vai pra, mano, algum outro time da A ali, ou no máximo na B, e se for pra B, vai ser pra um time bom da B. Então, sei lá, a gente teve o Carpini surgindo recentemente, o Ceni não surgiu exatamente porque o Ceni já era muito conhecido, mas também é um técnico novo e tal, mas é pouco. É pouco. Eu ainda tenho a impressão que em algum momento o Mano Menezes sempre vai estar por aí. Tá ligado? Aqueles técnicos que toda hora estão em todos os lugares. O Felipe Luiz também é verdade. O Felipe Luiz também... É que o Felipe não é... Quando eu falo surgir, eu falo desses caras que como jogadores nem foram grandes coisas, e são vários. Dorival, por exemplo. Né? Dorival, ele é técnico. Ele foi jogador, mas... Enfim, mas Felipe Luiz, Ceni e tal, igual, sei lá, o Thiago Silva pra mim é praticamente certeza que vai ser técnico também e tal. Assim, surge de algum lugar, mas eu falo alguém desconhecido, tá ligado? Que vira um técnico bom o suficiente pra virar um desses que, se algum time da A do Brasil tá sem técnico, esse cara é cogitado. Porque, cara, sei lá, quantas vezes eu já vi o Mano Menezes chegando, o próprio Dorival, o Renato Gaúcho menos, porque ele tem normalmente uma média de trabalho maior, que dura mais, mas o Renato também roda bastante. Agora aposentou, mas, cara, a gente tinha Filipão, a gente tinha Luxemburgo, Joel Santana antigamente, meu Deus, esses caras treinaram todo mundo, meu Deus, era sempre os mesmos, sempre os mesmos. Saiu do cargo de treinador mais ou menos no meio do ano, continuou trabalhando no clube até que chega o Fluminense pro ano seguinte. E assim, considerando o elenco do Fluminense, ele chega bem, o time começa a melhorar e a torcida o apoia. Só que depois de um tempo, eu nem sei o que falar. De novo, vamos ao ciclo. 44 jogos, um início bom e... No Carioca, um time que jogava bem. Grandes atuações, passando até pelo Flamengo na semifinal da Taça Guanabara, que na época tinha um elenco muito caro em formação. E dados os resultados, também na Copa do Brasil, o time jogava bem. Diniz foi o responsável para alguns jogadores crescerem. Foi assim com o Ganso, que tinha acabado de chegar, e nomes como Alain, Caio Henrique e Nino, que antes não eram tão conhecidos. Nino? Que descobriu... Com o Diniz ganharam mais moral. E foi com ele também que surgiu o atacante João Pedro na época. E eu não vou me aprofundar muito. O roteiro é praticamente igual ao do Atlético Paranaense. Futebol bonito? Sim. Mas os resultados... Essa barba dele é mais bonita do que o futebol. Eu sempre fico encantado com a qualidade de barba que ele tem. Acho fascinante. Muito bonita. Eram péssimos. É quase uma escalação. Tem um atacante aqui, 2 meio-campistas, a zaga atrás. Deixando o time em 18º no Brasileiro e a segunda pior defesa do torneio. O início bom no Carioca se mostrou apenas uma ilusão e por mais um ano, Fernando Diniz é demitido antes de completar a temporada. Só que dessa vez, ele não espera não, tá? Ele logo assume o São Paulo, papo de um mês. Caiu pra cima. E olhando em retrospecto, talvez esse time do São Paulo foi o que ele melhor pegou em peças até esse momento. É óbvio que isso variava. Tinha um Daniel Alves que facilmente se adaptaria ao seu esquema e tinha caras como, sei lá, o Arboleda que talvez demoraria um pouco mais, mas mesmo assim, era um bom time. E pensando que ele chega no meio da temporada, bom início, ele ajeita. A estreia dele acontece contra o Flamengo de Jorge Jesus no Maracanã. A Arboleda quase fazendo conta. Onde o São Paulo consegue segurar o resultado ainda sem muito dinizismo no estilo, mas mesmo assim teve seus momentos. E pra 2020 ele tava tranquilo e teria tempo para que suas ideias fossem implementadas. No novo ano o início foi bom de novo, líder no seu grupo no Paulista, só que aí aconteceu a pandemia e o futebol parou por um tempo. E na volta...
Vamos ver aí. Primeiro, vamos dividir as Copas do Brasileiro, porque é importante. Primeira coisa que acontece é a derrota pro Mirassol no Morumbi no Paulistão, sendo eliminado em casa, não pro Super Miras de hoje. Aquilo foi um vexame. Logo depois, Libertadores. Derrota pro fraco Binacional fora de casa, que foi um resultado determinante. O São Paulo termina a Libertadores em terceiro e cai pra Sul-Americana. Na Sul, a queda vem para o Lanús pelo gol fora de casa. Outra queda antes do que deveria. Olha, olhando assim, parece uma temporada ruim, mas não totalmente. Porque como eu falei, a gente tem que dividir. No Brasileiro, esse time encaixou e começou a jogar muito, inclusive. Foram 18 jogos sem perder, um time que jogava muito bem dentro de casa, sendo consistente. Esse aqui é o vídeo da jogadinha ensaiada que depois de fato acontece e dá gol, não é? Foram 18 jogos sem perder, um time que jogava muito Tem uma coisa que vocês podem fazer, eu acho que é ele mesmo batendo lateral e tal, acho que é. bem dentro de casa, sendo consistente fora também. As jogadas aconteciam. O time parecia muito bem treinado e os resultados também vinham. Principalmente com o ataque de Brenner e Luciano jogando muito bem. Agora na Copa do Brasil, elimina o poderoso Flamengo sem sustos. Vence confrontos diretos no Brasileiro, além de virar o primeiro turno em primeiro. E continua assim, tanto que faltando 10 rodadas estava a 4 pontos do vice Atlético Mineiro. Não tinha como perder. Tinha sim. Acredita, tinha. Só que vamos relembrar o momento. O Brasileiro não acaba em 2020. Eu acho que depois do que aconteceu com o Botafogo, time nenhum vai achar que tá com o campeonato ganho, tá ligado? Principalmente se o time em questão, que tiver em primeiro, não for um muito soberano, tipo o Flamengo tem sido ou o Palmeiras. Se fosse, por exemplo, o Cruzeiro. Cruzeiro chega ali e falta só 5 rodadas. Tá, sei lá, 4 pontos na frente, tá ganho. Eu acho que ninguém agora pensa mais isso. O Botafogo traumatizou uma geração, tá ligado? E sim, em 2021, porque o calendário com a pandemia fica uma bagunça. Rola uma queda na Copa do Brasil na semifinal contra o Grêmio, mas principalmente o dia 6 de janeiro de 2021. No jogo contra o Bragantino, o Diniz é flagrado pelos microfones em uma cobrança totalmente desproporcional com o Tietê. O que pega mal não só pra ele, como para o elenco do São Paulo. Aquele jogo terminou 4-2 pro Red Bull. Fabrício Bruno. E o próprio técnico teve que pedir desculpas no próximo jogo, que acabou sendo uma nova derrota pro Santos em casa. Beleza. E agora? O próximo jogo seria contra o Inter dentro de casa, um confronto direto, porque os dois estavam brigando pelo título. Vamos ver como foi. Um confronto extremamente importante. O São Paulo do dinizismo contra o Inter se recuperando com o Abel Braga. E o resultado... 5-1 pro Inter. Ambiente péssimo que piora. O São Paulo empata o jogo seguinte contra o Coritiba em casa e a torcida apedreja o ônibus. E somando mais uma derrota, dessa vez contra o Atlético Goianiense, Diniz está fora. Essa foi uma passagem que parecia ter tudo pra dar certo. O São Paulo não inicia o ano pensando em título, mas da forma que acabou, foi vergonhoso. Foram 75 jogos, 34 vitórias, 20 empates e 20 derrotas. Marcado principalmente pelas eliminações traumáticas e pelo não título brasileiro. Agora, pra continuar, ainda faltam alguns clubes, mas eu vou passar de forma rápida. O ponto que eu quero trazer nesse vídeo meio que já foi dado com esses exemplos, e a partir daqui tudo meio que só se repete em situações diferentes. O time do Diniz joga feio? Não, seria loucura dizer isso, mas pelo que os resultados mostram, ele não é consolidado a longo prazo, o que... Cara, até hoje, os números de aproveitamento do Diniz, principalmente em campeonato brasileiro, são bem baixos. São, tipo, vergonhosos. É que, eu já falei isso em vídeo, eu acho que foi um baita comentário que eu fiz à época. Eu acho que o Diniz soube vender muito bem o peixe dele. Porra, o Diniz é um cara que, claro, ele ganhou a Libertadores no Fluminense, mas, mano, ele foi parar na seleção. Pensa quantos técnicos fizeram muito mais do que ele e nunca ganharam uma chance na seleção. O Diniz, ele... Porra, provavelmente nem foi de caso pensado, mas, sei lá, a mídia aconteceu pra ele ser visto como esse gênio maluco. Não, se você der um time muito bom na mão dele, você vai ver que loucura. E nessa, a CBF entregou a seleção na mão dele. Sabe, ele sabe... É igual eu falo, na mesma hora que ele soube vender o peixe, eu não sei se foi de caso pensado, tá ligado? Eu acho que não. Mas, por bem ou por mal, pensado ou não, aconteceu de ter essa projeção nele do gênio maluco. Sabe, não, é porque ele é atípico, mas ele, nosso Deus do céu, é fora da curva demais, tem essa percepção sobre Fica ele. pior pensando que o próprio se atrapalha em substituições e em mudanças ao longo do tempo. Até aqui, eu considero que o trabalho do São Paulo foi o melhor que ele fez e não foi tão ruim assim, só que o jeito que acaba, não tem como defender. Então agora vamos continuar, mas antes de... Tá aparecendo aqui, deixa ele eu falar. vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever. Pô, pedi pra vocês darem uma atenção no Atacofute, tá? Baita canal, um canal pequeno ainda, começando. Muito bom, ele tem feito bastante vídeo, ele toca nos temas que nem todo mundo toca e tal. Cara, dá uma atençãozinha lá, se inscreve, o link vai estar aqui na descrição, tá ligado? A gente tá vendo esse vídeo aqui, então não tem pra que você reassistir esse vídeo. Mas, cara, tem muito vídeo lá que eu acabo não assistindo aqui. Dá uma atenção lá, muito bom vídeo, comenta lá e tal, que veio por aqui, tá ligado? Moleque, a gente... Esse vídeo deu bastante trabalho pra fazer, principalmente na edição. Então, por favor, me dá uma chance. E saindo do São Paulo, ele chega no Santos. Como eu
eu disse, eu ia resumir. Pouco patrocínio aqui na camisa do Santos. Então, por favor, me dá uma chance. E saindo do São Paulo, ele chega no Santos. Cadê? Escudo do Santos, pouco patrocínio. Quase nada. Por quem teve a ideia de colocar tudo enfileirado? Meu Deus Como do eu disse, céu. eu ia resumir. Foram 4 meses de passagem que se encerra com 6 jogos sem vencer, goleado pro Sim. Flamengo e proximidade da zona do rebaixamento, sendo demitido mesmo num jogo contra o Cuiabá. Dali ele desce de divisão, mas vai novamente para um grande clube, o Vasco, onde ele fica somente 12 jogos, pegando praticamente só a reta final da Série B com o time precisando subir. Seu início de novo foi bom, 5 jogos de vencibilidade e mostrando características de seu jogo, mas depois vem 4 derrotas seguidas, o Vasco não sobe e um Diniz de 41% de aproveitamento é demitido pro ano seguinte. Chegamos no respiro. 41% de aproveitamento, que não é nem metade, pros padrões do Diniz, é um aproveitamento até que bom, tá? E isso é um problema, obviamente. O Fluminense. E a coisa principal aqui é que ele consegue mudar a imagem que se tem sobre ele no Brasil. Porque, na boa, nesse momento, se o seu time tá procurando um treinador e o Diniz tá livre no mercado, você fica em desespero. Hoje em dia, eu até acho que isso voltou. Mas deixa eu focar no Fluminense. Um elenco do qual ele já conhecia, mas com peças que se entenderam a seu estilo até de forma tranquila. E ele fez vários jogadores crescerem de produção. John Arias é um exemplo, mas tem André que foi fundamental pro seu esquema. A manutenção de Nino, um cara que descobriu... Descobriu o quê? Descobriu o quê? O que o Nino descobriu? Muitas coisas. Ah! Eu queria saber o que o Nino descobriu. E o Ganso, que voltou a jogar futebol com ele. E ok, o time foi campeão da Libertadores em 2023, mas pra Grande descobridor, Nino. Descobriu muita coisa. Descobriu o Brasil. Descobriu muita coisa, Nino. mim e pra muita gente, o melhor futebol foi em 2022. Não em resultados, mas na ideia foi muito bom. E pensando nos anos que vinham anteriores, o Flu foi muito bem nessa temporada. Um time que chega numa semifinal de Copa do Brasil e termina no topo do Brasileirão, tendo jogos memoráveis. Um 4-0 no Corinthians no Maracanã é um exemplo, mas acima de tudo o modelo de jogo funcionava. E pro ano seguinte, sonhar com títulos já não era mais tão impossível. E assim chegamos na grande Libertadores de 2023. E só pra deixar registrado aqui, em 2023 o Fluminense cai pro Flamengo na Copa do Brasil e termina o Brasileiro em sétimo. Que são resultados totalmente normais, tá? Não vou dar muitos detalhes, mas só pra deixar registrado. E na Libertadores um Flu brilhante. Passa em primeiro na fase de grupos, oitavas de final contra o Argentino Júniors e quartas contra o Olímpia. E além dos jogadores que eu já citei antes, temos que falar de Marcelo, que chegou pra ajudar. E principalmente de Hernan Cano, que já era artilheiro nato com o Diniz. E John Kennedy, jogador de muito talento que Diniz conseguiu recuperar. Inclusive, o trabalho... Conseguiu fazer ele render. Recuperar, tipo, de forma definitiva. Cara, o John Kennedy eu acho um desperdício do caramba. Esse moleque é bom, cara. Eu tava reassistindo, eu já vou até parar aqui e aproveitar a pausa pra comentar. Eu tava reassistindo os melhores momentos de Fluminense Internacional nessa Libertadores, que é o jogo do Ener Valencia lá, perdendo um monte de gol. Eu acho que, cara, ali era pro Inter ter passado. O Ener Valencia perdeu muita coisa. O primeiro lance é uma arrancada que, salvo engano, o Ener Valencia sai de trás do meio de campo, ele para dentro da área e ele nem finaliza. Ele nem finaliza. Aí tem um cruzamento que eu acho que é do Alan Patrick. Mano, perfeito o cruzamento. A bola chega dentro da área de cabeça pro Ener Valencia sozinho. Só dentro da... O Ener Valencia erra. E aí eu acho que ele erra mais uma lá depois, que ele sai cara a cara, a bola no chão, e ele chuta pra fora, se eu não me engano. Cara, o Ener Valencia, ele errou. Tipo assim, esses 3 gols em específico, principalmente os 2 últimos, são inacreditáveis. São gols que, tipo assim, se um zagueiro perde, você fica puto. Porque você entra naquela, tá tudo bem que é zagueiro e tal, mas, pô, tu é um jogador profissional, tu tem que fazer esse tipo de gol. O Ener Valencia é um atacante de Copa do Mundo, o cara que fez o primeiro gol da Copa de 22 e ele não faz nenhum desses gols. E aí, ao não fazer, a gente tem, inclusive, um dos erros, uma das jogadas que o Ener Valencia acaba perdendo no final, surge de o Marcelo perdendo uma bola, ao invés de marcar, ele se joga no chão pra pedir falta, o juiz não dá. Ia ficar muito na conta do Marcelo esse erro. Mas aí o Ener Valencia perde, aí o Marcelo vai lá, aparece depois sendo positivo e tal, participa da jogada, o Cano faz e o Kennedy faz. O John Kennedy, ele entra no segundo tempo, no mata-mata de Libertadores, uma pressão do caramba, o Inter sendo bem melhor, ele sai cara a cara com o goleiro, e aí ele, depois de ver o Ener Valencia perdendo, ele tem medo? Não, ele cava. Assim, ó, tranquilo. O John Kennedy, assim, mal... É aquele... Uma parada meio Romário, de, não sente pressão, é isso aí mesmo, vambora, tá ligado? Cara, ele cava, como se não fosse nada. Uma loucura. Sem falar do que ele faz na final da Libertadores. Tem aquele áudio dele que, porra, torna a história muito foda, de tô nervoso não, cara, eu que vou resolver.
Pô, é um jogador muito folclórico, tá ligado? Uma pena que aparentemente, pra manter a cabeça no lugar, isso é um problema, é quase impossível, tá ligado? Mas o John Kennedy é um baita de um jogador. Mas assim, a história daquele jogo contra o Inter, mano, era pro Inter ter passado. Aquela Libertadores, assim, o Fluminense tem mérito, tá? Obviamente. Tem mérito do John Kennedy, tem mérito do Marcelo, tem mérito do Cano, que, pô, naquele ano sempre foi bom, mas naquele ano em específico a bola, ele chutava pra trás e fazia gol. Aquele ano tudo fazia gol. Mas, nossa, o Ener Valencia ajudou demais. Jesus amado, ajudou demais. Então, assim, o maior título da carreira do Diniz, ele tem esse asterisco Ener Valencia, que não tira todo o mérito do Diniz, mas, cara, contou com a sorte legal. O mental do Diniz com esses jogadores nesse momento é muito elogiado, tá? E eu preciso citar, muitas pessoas elogiam. O Mano falou aqui que o John Kennedy é igual o Lloyd. Mano, não, porque existe uma similaridade entre, pô, tem um talentozinho ali, mas não tem cabeça. Mas, pô, o John Kennedy fez gol de título de Libertadores. O Lloyd fez live no Instagram falando que se não viesse pro Vasco ia virar gangsta na Angola. Né? Patamares, né? Um fator social e pessoal do Diniz. Ele é um paizão mesmo, mas aqui eu não tô focando nisso, e sim eu quero ver os fator social. Ele falando, quem diria que o Gabriel Sara é um leitor de Tolstói? resultados dele mesmo na carreira. Voltando, temos o jogo contra o Internacional, onde talvez se não fosse o Ener Valencia, nada teria acontecido. Talvez? Caralho. Eu, se sou presidente, se eu sou Mário Bittencourt, eu ganho a Libertadores e mando uma medalha pro Ener Valencia. Pô, honrar o mérito. Trabalhou demais, aí. Tem que reconhecer. Mas mesmo assim, a final chegou. E o título da Libertadores veio. Diniz libertou Contra o Boca. Então, se eu falei demais de Ener Valencia aqui, torcedor do Fluminense não me odeie, uma final no Maracanã contra o Boca, no Maraca. Pô, muito foda, muito o foda. Fluminense, um time que nem sonharia com isso pouco tempo antes, agora era o melhor da América. E esse foi o auge do dinizismo. Por clubes. Digo isso porque veio o convite da seleção brasileira para fazer um trabalho de agente duplo. Diniz agora não era só respeitado no Brasil, mas era cogitado ao cargo mais importante de treinador do país. Engraçado, né? Isso fazem 2 anos. Não é o objetivo aqui falar sobre a passagem dele na seleção, mas eu vou dizer que tirando o primeiro jogo, o desempenho foi bem abaixo. Agora, Ancelotti, cumpra seu contrato. A seleção já tem treinador. Vergonha danada. Puta que pariu, André Hernan, pelo amor de Deus. assim, eles tinham os melhores jogadores e os jogadores que ele quisesse. Mas naquele momento ele ainda era treinador do Fluminense e a CBF era uma zona. Não querendo defender o Diniz, que fez um trabalho ruim. Eu ia falar, era, mas de fato a CBF tem melhorado com o Sami Chaldi. Vamos torcer pra continuar. Então, meio que era. Se Deus quiser, agora não é Mas mais. dadas as circunstâncias, dá pra entender. Voltando pro Flu, no Mundial enfrenta o City do Guardiola. E o que eu falei de futebol posicional contra aposicional no início do vídeo é colocado em prática. Por 15 minutos durante o jogo, o Diniz até conseguiu mostrar que seu trabalho tinha Só sim sua passe beleza. aqui, ó. Mas o resultado, 4-0. Cara, pra mim esse jogo é muito legal de ver. Porque eu não torço pro Fluminense, então eu não tinha compromisso nenhum com a vitória do Fluminense. E, cara, aqueles momentos ali do Fábio tocando bola em cima da linha do gol, aquilo é uma maluquice. E assim, uma maluquice no bom sentido, aquilo é muito legal. Se eu fosse torcedor, meu coração ia estar saindo pela boca? Ia. Pô, tem um lado ruim de que o Fluminense tomou 4-0, tomou gol com menos de 1 minuto. Tudo isso aí é verdade, tá ligado? Mas que foi bem legal. Que era um time mais forte. Talvez não por 4, mas era um resultado ok. E o ciclo do Diniz dessa vez demora um pouco mais pra acontecer, mas chega no ano seguinte. Não querendo ser o advogado dele de novo, mas no início desse ano, o time sofreu com muitas lesões e alguns contratempos. Mas deixar o atual campeão da Libertadores na última posição do Brasileirão é um negócio Rebaixamento. ridículo. Tudo bem, venceu a Recopa, mas cara, rebaixamento. Gente, Recopa não vale muita coisa, não. Campeão da Libertadores. Não tem condição. Ao todo foram 133 jogos, 68 vitórias, 28 empates e 37 derrotas. Um aproveitamento de 51%, mas que mudou a história do Fluminense pra sempre. E o colocou como um dos grandes Provavelmente, se você pegar o aproveitamento no Brasileirão, ele tá mais baixo. Não tenho certeza aqui não, mas eu imagino que sim. treinadores da história do clube. Então vou lá, baita trabalho, foi muito bem no Fluminense, trouxe muitas conquistas, mas depois desse momento as desconfianças voltaram. Hoje, quando você Sim. contrata o Diniz, na minha opinião, é como se fosse uma roleta russa. Você pode esperar um futebol melhor? Pode, mas você pode tanto ir pra cima quanto ir pra zona do rebaixamento.
Fala isso pro Pedrinho, presidente do Vasco. É uma coisa que não tem meio termo. Que ver jogar é bonito? Mas que cada vez mais é fácil de conter. E eu realmente não sei qual que é o próximo passo do Diniz. Digo isso porque depois do Fluminense, um tempo sem treinar, chega o Cruzeiro. Um time em reconstrução e com muito investimento. O fim de 2024 dele pode até ter sido ruim e cheio de polêmicas. Mas no início de 2025, com várias chegadas e um time bom, o desempenho no Mineiro foi decepcionante e a queda veio. Cruzeiro esse que hoje com o Jardim é muito bem treinado. E o elenco é o mesmo. Por último, chegamos no Vasco, que Cara, comparado ao Leonardo Jardim, por exemplo, que é um cara com experiência na Europa e tal, que treina agora o Cruzeiro, eu acho que não tem muita discussão que o Diniz é um técnico pior. Eu acho que não tem muita discussão, tá ligado? é aonde ele está ainda. Não sei quando ele vai cair, mas a torcida já perdeu a paciência e ele tem jogos bons sim, mas a maioria são ruins. E pensando que as peças do Vasco Agora ele tá falando do Vasco. Vasco, são ruins, em sua maioria, ele continuar no comando do clube parece questão de tempo. Cara, vamos lá. O Vasco eu considero que não foi perfeito na janela, mas também não foi tão mal, não. A gente tinha principalmente um problema atrás na zaga, e aí chegaram Cuesta, Robert Renan. Cuesta, seleção colombiana, Robert Renan, um cara de seleção brasileira de base, um cara conhecido aqui do torcedor brasileiro e tal. O Robert Renan, ele vem por causa do Diniz, e ele deixa isso muito bem claro, porque, minha família era vascaína e tal, mas a primeira coisa que ele fala, Diniz, o estilo de jogo do Diniz. Então, eu acho que não é absurdo dizer que se o Diniz não tivesse no Vasco, talvez o Robert Renan também não tivesse. E aqui faz parecer que, nossa, graças a Deus a gente tem o Robert Renan, mas é só uma curiosidade aqui e tal. E eu acho que tende a melhorar com o Diniz, com agora melhores peças, tá ligado? O Vasco ainda não é um time perfeito, mas, cara, realmente, Maurício Lemos, João Vitor, Hugo Moura, Freitas. Agora, o que me incomoda hoje no Diniz? Eu vejo ele um cara muito teimoso. Eu vejo ele um cara que tem as convicções dele lá, que às vezes o mundo tá escancarando pra ele que, mano, suas convicções estão erradas e ele mantém elas. Então, eu acho que ele tem esse problema, nossa, capital da teimosia. Mas, por exemplo, na Copa do Brasil, eu acho que ele foi muito bem até aqui, o Vasco está classificado. No Brasileirão, o rendimento é muito abaixo. E aí, o Vasco agora tá na cima, eu tô feliz aqui e tal, pá, mas, sei lá, se chegar na final e cair no Brasileirão, não adianta de muita coisa. Então tem que existir um equilíbrio, o Vasco tem que melhorar, principalmente agora que tem mais peças, porque cobrar de quem não tem nada é difícil. Agora tem um pouquinho. Tem uns jogadorzinhos a mais. Então tem Andrés Gomes, que pode entrar, que o Diniz não tá colocando. O Andrés Gomes, pra quem não sabe, é um mano colombiano, ponta, atacante, que, mano, é o famoso tirem as crianças da sala, cu de nitro. Tá ligado? O cara que corre, tem muito físico, corre pra caramba. O Diniz não tem colocado ele. Então, por exemplo, no jogo contra o Botafogo, na Copa do Brasil, na volta, ao meu ver, claramente o Ryan tava meio cansado, mas o Ryan não saía. Agora, pode ser também que o Diniz já tava vendo, tipo assim, cara, eu sinto no Ryan alguém com peito, com moral pra bater pênalti. Então, se eu tô vendo que esse jogo tá encaminhando pros pênaltis, eu vou fazer questão de deixar o Ryan, porque ele vai pegar pra bater. Pode ser que seja isso. Mas falando do jogo em si, eu acho que, mano, tá todo mundo cansado. Final, segundo tempo, tá ligado? Coloca um maluco colombiano que tem uma saúde do caramba pra correr e seja o que Deus quiser. Vamos ver que ele arruma. O Diniz não olha por esse lado. O que pudemos ver nesse vídeo é que Fernando Diniz é um treinador inovador, isso é inegável, mas que na maioria das vezes não consegue essa barba do Adson, saudoso Adson. E você não é saudoso não, vai com Deus. Mas o Adson ter machucado é uma desgraça, quebrou a perna, oh meu Deus do céu. transparecer suas ideias em resultados no campo. Se formos olhar pro seu último ano como treinador, Fernando Diniz tem 27% de aproveitamento. Aproveitamento de 6 vitórias em 34 jogos. 6 vitórias em 34 jogos. Preocupante. Preocupante porque o time que leva esta cruz aqui, aliás, aqui não tem cruz, aqui tem um CRVG. Caralho, é só carrão aqui, hein? Pô, depois fala que o Vasco tá sem dinheiro. Ô, doido, olha o carro da galera aqui. Enfim, esse time tá muito perto da zona. Então, alguém com esse histórico aqui me dá um pouco de cagaço. Dito isso, caralho, só carrão, viado. Que isso? Tem um T-Cross aqui perdido, mas tirando isso, meu Deus do céu. seu aproveitamento é de apenas 27%. E na carreira como um todo são mais derrotas do que vitórias nas
Bacana, legal, bom, bom. Primeiras divisões do futebol brasileiro. Hoje parece que o seu trabalho no Fluminense foi uma exceção, porque a regra tem sido essa. Na maioria das vezes um bom início, e depois uma queda muito grande, que vem também da parte dele, em escalações e em substituições. Taticamente pode ser um gênio, entende tudo de futebol e com certeza muito mais que eu que estou fazendo esse vídeo, mas é difícil ver uma luz para seus trabalhos, e hoje quem está trazendo o Diniz não... Eu acho que a grande questão da carreira do Diniz é essa dos pontos corridos. Ele tem que melhorar em Brasileirão. É muito fraco. É muito fraco o trabalho dele em Brasileirão. Tem que melhorar, tá ligado? É igual eu falei, eu acho que o Léo Jardim, por exemplo, não o goleiro, o Leonardo Jardim do Cruzeiro, pra mim é claramente, tipo, indiscutivelmente um técnico muito mais pronto, tá ligado? Eu sinto no Diniz alguém que ainda tá amadurecendo a disputa. E isso é normal, cara, porque, por exemplo, o Dorival sempre foi copeiro. Dorival em Copas, e Copa pode ser do Brasil, pode ser Libertadores, o Dorival sempre foi melhor do que pontos corridos. Dorival tem um histórico de, uma dificuldade de ganhar pontos corridos e tal. Não que ele perdesse tanto jogo igual o Diniz, mas, cara, o forte dele sempre foi Copa. O Diniz, eu sinto que o Brasileirão, pra ele, ainda é um negócio meio difícil, que ele não consegue lidar tão bem. vai agradar sua torcida. Será que existe salvação? Será que o Diniz é só um treinador pardal, como muitos dizem? E será que esse sistema... O Pedrinho do Vasco, o presidente, ama ele, né? Não à toa trouxe ele pro time. Se Deus quiser, o Pedrinho vai estar certo esse tempo todo. está fadado ao fracasso e dificilmente voltará a ter sucesso? Isso eu não sei. E por isso peço que você deixe a sua opinião nos comentários. Cara, muito bom vídeo. Muito bom vídeo. Muito bom vídeo. Atacofute, aqui até mostrar de novo, Atacofute, 9 mil inscritos. Pô, dá uma moral lá, se inscreve mesmo, tá ligado? A galerinha aí, pessoal do YouTube, vocês da live e tal. O moleque traz um conteúdo que ele toca em alguns assuntos que muita gente não toca e eu considero bem interessante.